Sim, o Palmeiras é um time sem repertório, você vê que é um time muito mal treinado, uma bagunça generalizada, um time muito desorganizado, é assim que eu vejo o Palmeiras, mas também tem a questão técnica de vários jogadores que estão muito mal. Então, assim, o momento que o Palmeiras vive é muito ruim. Porque estreou bem, teve 2 resultados positivos, mas a gente tem que analisar agora, porque assim, agora é só o comecinho da temporada, para mim vai ser uma prévia do que está por vir nas Copas. É temerário. Eu não vejo o Palmeiras avançando, indo muito longe em campeonatos importantes, como Copa do Brasil, Libertadores, até no Brasileiro. Pessoal, o Palmeiras, mesmo vencendo o Santos aí por 1-0, né? Aquele torcedor do Palmeiras que antes só cobrava resultado, né? A gente sabe que tem muitos, né? Quer dizer, tinha, né? Não sei se ainda vai ter, né? Porque parece que os caras caíram na real que só resultado não ganha campeonato. Como assim, pessoal? Por exemplo, você ganha o jogo da Portuguesa de 1-0, você ganha o jogo do Santos de 1-0, você ganha o jogo contra o Bragantino 2-1, você ganha o jogo contra o Mirassol 1-0. Na hora que chega para jogar contra um Flamengo, se esses jogos não teve desempenho, consequentemente você vai perder para um Flamengo. Só o resultado não adiantou. O que adianta você ter vencido todos esses jogos, num Deus nos acuda, sem jogar um bom futebol, sem ter um padrão de jogo, sem o treinador ter o time na mão, sem o jogador estar desempenhando um bom papel, né? É isso que o torcedor do Palmeiras está cobrando, né? Hoje ele sabe que só o resultado não vai ganhar campeonato. Você tem que ter o resultado e tem que ter o desempenho. Sei que muitos estão dizendo, mas o Flamengo também perdeu. Ok, a gente sabe que o Flamengo perdeu, né? O Flamengo só vai estrear seu time principal na 4ª rodada do Carioca, né? Coisa que o Palmeiras já não pode fazer isso, né? O Palmeiras já vem pressionado desde a primeira rodada, né? E o que é que aconteceu? A maioria dos jogadores, quem estava disponível foi pro jogo. Mesmo assim, não teve uma boa atuação. Venceu. Mas os torcedores do Palmeiras hoje estão cobrando desempenho da equipe e eles acham que com esse desempenho para ganhar do Flamengo, ser campeão de uma Libertadores, ser campeão do Campeonato Brasileiro, não é suficiente. Principalmente um Flamengo que não perdeu ninguém do seu elenco, Flamengo que está se reforçando, o Flamengo que está no mercado. Então, para os palmeirenses, eles querem mais do que o resultado, né? Eles querem que o time tenha desempenho. E eu vou ser bem realista, pessoal, bem realista mesmo. Com esse treinador do Palmeiras, o mesmo elenco da temporada passada, vai ser difícil o Palmeiras ter desempenho. Primeiro que Abel Ferreira, para mim, é um treinador limitado, né? Isso aí já ficou comprovado. Não, mas ele ganhou o Brasileirão. Não importa, pessoal. Eu acho que ele ganhou o Brasileirão e Libertadores mais pela incompetência dos seus adversários, né? Que diga o Flamengo, que diga Andréas Pereira, do que pela sua própria capacidade. Então, se vocês for tirar de base campeonatos que Abel Ferreira ganhou lá atrás, vocês vão estar muito próximo do fracasso. E eu sou bem realista. Tomara que Abel Ferreira fique no Palmeiras por muito e muito tempo, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer, pessoal. Pelas cobranças, pela exigência que os palmeirenses já estão. Imagine quando o Flamengo estrear seu time principal, que eles vão ver o Flamengo jogando bom futebol, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí está incomodando os palmeirenses. Vamos reagir deixando nossa opinião aqui. Crédito do vídeo ao canal Turma do Amendoim. Link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram sobre isso. Porque agora com esse não que o Palmeiras deu pro John Arias e ficar sem John Arias e sem Almada, não tem jogador no mercado da altura e da capacidade desses dois. E a gente olha e vou insistir. Quando eu vi o Veiga hoje como titular, o Abel colocando o Veiga como titular do time, é de arrepiar os pelos mesmo, é de sangrar os olhos. Não tem como, gente. De novo, a gente começa uma temporada 2026 exatamente igual a 2025. Ou não, que não pior.
pior que 25, porque a gente já não suporta mais o que aconteceu em 25 e está acontecendo igual. E não é por conta de início de temporada, porque quando a bola cai para fazer o gol na cara do gol, eles perdem. E quando você tem esse tipo de situação, não é preparo físico, é qualidade técnica. O Palmeiras não conseguiu vencer o Brasileiro em nenhum título ano passado por qualidade técnica. Não foi porque a bola bateu na trave e não entrou. Eles têm que entender isso, que não foi um acaso que o Palmeiras não venceu nada. Foi por falta de qualidade de elenco. Foi por falta de ter um elenco campeão, um elenco malandro, aquele elenco, sabe aquele elenco que na hora do vamos ver se sabe que ele decide? O próprio Corinthians, gente, que talvez até o elenco do Corinthians não seja tão qualificado num todo, mas quando você pega os jogadores individuais, alguns jogadores do Corinthians são muito superiores ao do Palmeiras, mas muito superior. Quando você pega um Garro, quando você pega um próprio Depay, que o Depay se pagou, gente. O Depay, com os 2 títulos que ele deu pro Corinthians, ele se pagou. E o Palmeiras, se olha pro elenco do Palmeiras, qual jogador do elenco, Karine e André, rapaziada aqui do chat, desse time vai conseguir, num momento decisivo, botar a bola pra dentro? Qual jogador, Karine e André, qual jogador desse elenco tem essa capacidade técnica e qualidade de, num momento decisivo, crescer e falar, joga em mim, joga em mim? Quem desse elenco do Palmeiras tem essa capacidade, André? Só o Vitor Roque, Lugol. Só o Vitor Roque. O Alan um pouquinho, mas o Alan e o Vitor Roque. Eu acho que é o Alan e o Vitor Roque. E o Palmeiras se jogar futebol, né? O Bruno Jesus, Garro, Depay, Bidon, Carrilho, Martinelli, exatamente isso. O Corinthians com 100 jogadores, o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem um jogador como o Garro. Deveria ter. Por exemplo, o Veiga tem tudo para ser um jogador estilo Garro. Não tem, porque ele não tem vontade, André, é morto. Técnica para isso, Lugol. Pessoal, vamos ser bem realistas, né? Desse elenco do Palmeiras, são poucos que chamam a responsabilidade, né? Diferentemente do Flamengo, né? Por exemplo, eles estão colocando aí Vitor Roque, é o único que chama a responsabilidade. Para mim, não tem nenhum que chama a responsabilidade. A gente viu na final da Libertadores, Vitor Roque chamou a responsabilidade? Não. O Flamengo é diferente, tem Arrascaeta, tem Pedro, tem Jorginho, tem Bruno Henrique, tem vários que podem chegar e chamar a responsabilidade. No Palmeiras é diferente, viu? Assim, criou-se o estigma, né, do Veiga ser o jogador decisivo, o jogador que faz gols em final, e realmente ele tem esse histórico, mas isso ficou lá para trás. Tentar resgatar o futebol do Veiga agora é temerário, assim, pode comprometer, já comprometeu títulos, o Abel é nessa insistência com o Veiga, ele não joga absolutamente nada. Há um interesse do Grêmio, né, todo mundo comentando aqui no chat, manda embora, negocia, acabou, sabe o que eu acho? Ciclo, é muito tempo. Sabe o que eu acho? Talvez a gente esteja avaliando mal os jogadores por conta do Abel, porque eu acho que não é possível que tudo que o Palmeiras contratou é um lixo. Não é possível, porque assim, todos os jogadores que o Palmeiras contratou estão da lata do lixo. Aí eu começo a questionar, viu, Karine e André? Porque assim, será que tudo que a gente contratou é ruim? Ou é o Abel que não consegue extrair nada de cada um? Porque não é possível, André. Assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que, na verdade, são muitas variáveis, né? Eu acho que a questão do Abel, que não consegue potencializar os jogadores que têm, sim, qualidade. Ao contrário, os jogadores estão em queda técnica absurda, assim, e o Palmeiras é um time sem repertório, você vê que é um time muito mal treinado, uma bagunça generalizada, um time muito desorganizado, é assim que eu vejo o Palmeiras, mas também tem a questão técnica de vários jogadores que estão muito mal. Então, assim, o momento que o Palmeiras vive é muito ruim. Porque estreou bem, teve 2 resultados positivos, mas a gente tem que analisar agora, porque assim, agora é só o comecinho da temporada, para mim vai ser uma prévia do que está por vir nas Copas. É temerário. Eu não vejo o Palmeiras avançando, indo muito longe em campeonatos importantes, como Copa do Brasil, Libertadores, até no Brasileiro, com esse tipo de jogo, com esse tipo de time, Lugol. Precisa de contratações. Karina, trazer o Arias pode significar. Os palmeirenses têm a consciência, né? Aqueles palmeirenses que achavam que só o resultado era importante, já tem palmeirense aí que pensa diferente, né? Como a Karina, como o Lugol, como o André, né? Para eles agora, o Palmeiras, além de resultado, que é importante, mas precisa de desempenho. Para você chegar e ganhar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, precisa ter desempenho, pessoal. Só o resultado não vai ganhar. Se você tiver desempenho, tiver uma sequência, o time jogando bem, um padrão de jogo, aí sim, você é um forte candidato, você é candidato a ganhar uma competição dessa.
Agora só você ganha de 1-0, ganha de 2-1, ganha de 3-2. E o desempenho da equipe? A equipe tá jogando bem, tá rendendo bem, os jogadores estão jogando bem? Essa é uma pergunta, né? Ficar um título da Copa do Brasil que vale 80, 90 milhões. 80, 90 milhões. Os 400 mil que ele pede a mais de salário, ele pode resolver o dinheiro sair na urina. Os 5 milhões que ele quer a mais, você ganha a Copa do Brasil. Pode ser a diferença da Copa do Brasil um jogador desse, Lugó. O próprio Almada. São jogadores que podem ganhar um título na Copa do Brasil, pode ganhar uma Libertadores. Entendeu? É isso. A diferença é essa. Esses caras se pagam, Lugó. Tem que fazer pressão. Jogador ruim não se paga, cacete. Não, jogador ruim não se paga, só gasta. Só gasta e faz vender jogador bom para pagar salário de jogador ruim. É isso que está internalizando, é isso que está imperando no Palmeiras. Tem que fazer pressão, André. A torcida do Palmeiras tem que fazer pressão. Eu não vou ensinar o torcedor a torcer, mas tem que ter um pouco de cérebro. Minimamente, tem que ter um pouco de cérebro. O Palmeiras precisa pressionar essa diretoria para contratar o John Arias ou Almada. Não tem como, gente. Nós estamos vendo, tá claro o caminho do Palmeiras, a temporada 2026 tá claro. Se o Palmeiras não investir, não ir ao mercado e contratar esse tipo de jogador e pegar esse técnico e dar um esculacho nele, André, ou o diretor de futebol acorda, ou esse Anderson Barros, esse diretor fraco do Palmeiras acorda, ou nós estamos errados, André. Não tem como. Se olha o elenco do Palmeiras, é uma coisa tenebrosa. Você vê o Palmeiras em campo, dá sono, dá tudo. Você tem que tomar chá, tomar Coca-Cola, café, porque não tem como, André. Você vai se deprimir no sofá, você vai se enterrar. Quando eu vi, eu tava me enterrando no sofá, eu vou descendo. Quando eu vejo, eu tô quase no chão. Eu não consigo assistir mais jogo do Palmeiras, Lugó. Eu me inquieto, eu vou na cozinha, eu procuro uma coisa, eu vou bater o quintal, brinco com o gato, volto e não aconteceu nada. E não aconteceu nada, Lugó. E não aconteceu nada. É pavoroso. Quando sai o gol do Palmeiras, André, a gente reza para acabar o jogo. É um desprazer, quer que acabe logo o jogo, porque sabe que não vai criar absolutamente mais nada. E ainda sofre o risco de tomar o empate, que é o que aconteceu aí. Os palmeirenses estão preocupados com isso, pessoal, porque o desempenho da equipe, a equipe não apresenta nada, né? Uma coisa é você até chegar a perder o jogo, mas jogar bem, ter desempenho, pressionar o adversário, marcar pressão, sufocar, não deixar o time adversário jogar, né? Palmeiras não tem isso, pessoal. Palmeiras não tem um padrão de jogo. É isso que eles estão cobrando, né? Quase muito pouco. Por muito pouco. Eu falei, e hoje foi sofrido. Vai ser 1-0 sofridinho. E foi 1-0 sofrido. Não, isso porque o cara do Santos deu o gol pro Palmeiras, esqueci. O cara deu o gol. O Palmeiras, de novo, o Palmeiras tá ganhando sem jogar. Aí os passadores de pano vão começar. Mas o Palmeiras tem 2 vitórias. Mas o que importa são os 3 pontos. Daqui a pouco vamos falar que segue o líder, Lugó. Daqui a pouco nós vamos ouvir segue o líder. O bando de idiotas vai falar segue o líder. É isso. Por quê? Porque esse não tava. Olha o que faltou ainda. Olha o que faltou. A gente tá reclamando do jogo de hoje. Olha quem faltou ainda. Olha quem faltou. Olha quem faltou entrar. Olha quem faltou entrar. Olha os caras que não jogaram. Machucado, né? Tá machucado. Olha esse outro aqui. Olha, Sousa. André, olha, é inacreditável. Falta entrar essas aberrações ainda, André. E esse aqui, para mim, o principal ponto do Palmeiras é o Veiga, André. Ou o Palmeiras se livra do Veiga, ou a gente vai que ele joga a bola. Os caras não enxergam isso, nós vamos se enterrar com o Veiga. Os caras não enxergam isso. Porque tenta resgatá-lo, André. Estão presos lá em 22 e 21 tentando resgatar o futebol do Veiga. E o cara custa 1,5 milhão por mês. Assim, paga isso para jogador que quer jogar, que tá motivado, que rende alguma coisa. Libera o Veiga, gente, negocia o Veiga com o Grêmio. Esqueci do Bruno Rodrigues ainda, tem o Bruno Rodrigues ainda, os caras lembram de... Olha, tem Bruno Rodrigues, deixa eu até colocar ele aqui, tem esse aqui ainda, André, olha quanto cara ruim, André, quando você olha o elenco, é isso que vai fazer a diferença. Aí eu vou falar de novo do Flamengo. Enquanto o Flamengo tá montando 3 times, eu vou falar. O pessoal fica bravo. Você é flamenguista? Não sou flamenguista. Mas a gente tem que olhar o time que tá voando, o time que tá colocando 100, 200 jardas na nossa frente. E daqui a pouco, nem vou mais falar de Flamengo. Daqui a pouco o efeito comparativo vai ser o Fluminense, vai ser o Cruzeiro. Pode acompanhar. Vasco. Daqui a pouco
a nossa comparação não será mais o Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar, não, nós precisamos chegar primeiro no Cruzeiro, primeiro no Fluminense, primeiro no Botafogo, sei lá, André. Porque quando você vê, olha a quantidade de jogadores que o Palmeiras tem ruins. É muito grande. Carlos Miguel, inseguro, não dá nem para saber se é bom ou ruim. Aí você tem Kelvin Riai, dois jogadores horrorosos. Aí você tem um Gustavo Gomes, que ele vai ficar, o Gustavo Gomes vai ficar órfão, André, cara, o Gustavo Gomes vai ficar órfão na defesa, porque é ele, porque ele olha pro lado, Murilo, Bruno Fux, é só jogador ruim. Pessoal, os palmeirenses agora parece que abriram o olho, né? Os palmeirenses parece que agora estão enxergando, né, além do resultado, né? Por que é que eu tô dizendo isso, né? Antes de começar o Campeonato Paulista, ou até mesmo na temporada passada, tinha muito torcedor do Palmeiras que só olhava para o resultado, queria saber só se o Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu, tá bom. Mas agora, pessoal, só o resultado não adianta. A gente sabe que para vencer competições precisa além de resultado, precisa, claro, o resultado é importante, mas para você vencer competições você vai precisar de resultado e desempenho. Desempenho, quando você tem um desempenho numa partida, às vezes, mesmo que não seja na vitória, se for num empate ou numa derrota, um exemplo, o time jogou bem, mas empatou, mas mesmo assim jogou bem. Então o torcedor fica animado, né? Fica com aquela expectativa, não, se o time manter esse mesmo desempenho, a gente vai estar mais próximo da vitória, né? Pelo menos é isso que o torcedor acha. Como a gente trouxe aí no corte anterior, no outro canal, o Palmeiras sem dinheiro para contratar John Arias e Almada, a gente viu que foi só uma fumaça, e depois desse jogo aí do Santos, a turma do Amendoim trouxe esse corte aí, onde escancarou, falou a realidade, né? Hoje só resultado não vai adiantar para bater de frente com o Flamengo. E vamos ser bem realistas, pessoal, eles estão certos, né? Você ter o resultado não vai só ser suficiente. Inclusive, Karina toca num assunto bastante importante. Será que a culpa é só dos jogadores? Para mim, não. Para mim, ali eu concordo plenamente com ela quando ela diz que é um conjunto de fatores. Que conjunto de fatores são esses? Vamos lá. Primeira, diretoria. Por que a diretoria? Porque a diretoria, junta com a Abel, fizeram várias contratações aí de jogadores bastante questionados no Palmeiras, né? Kelvin, Giai, Jefité, Mikael, que apesar de não estar mais lá, né? Mikael, Sousa, Facundo Torres. Gastou 700 milhões de reais. E os caras não conseguiram jogar bola e o Palmeiras não conseguiu ganhar nenhuma competição. Aí depois vem Abel Ferreira. A culpa é de Abel Ferreira, né? Que ele não pediu o jogador que ele pediu. O Palmeiras trouxe e o Palmeiras não consegue jogar bem. Abel Ferreira não tem um padrão de jogo. Ponto final. E por terceiro, jogadores, né? Os jogadores não têm um bom desempenho. Não sei se é os jogadores que não entendem o que Abel Ferreira quer ou se é Abel Ferreira que não consegue colocar os caras para jogar porque os caras são fracos. Algumas perguntas que ficam no ar, né? Mas uma coisa é certa, pessoal. Uma coisa é certa, né? Tem que ter muito palmeirense aí esperando uma virada de chave. Aí eu pergunto, como é que você vai ter uma virada de chave da temporada passada para essa, com o mesmo elenco, os mesmos jogadores, o mesmo treinador, o mesmo estilo de jogo, o mesmo padrão de jogo? Como é que você tem? Por isso que eu fico batendo aquela mesma tecla que eu já bati anteriormente, né? Para mim, Abel Ferreira só vai ser treinador até terminar o Campeonato Paulista. Se ele ganhar o Campeonato Paulista, ele fica. Se não ganhar, a pressão vai ser grande. E hoje, talvez só ganhar não basta, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque parece que os torcedores do Palmeiras caíram na real, né? Se ganhar todos os jogos de 1-0 jogando mal, talvez o torcedor do Palmeiras já vai cobrar, né? Mesmo ganhando, precisa de desempenho, né? Mesmo ganhando, precisa de desempenho, não só o resultado, né? E eu sei que o torcedor palmeirense está aí para chutar o balde, o torcedor palmeirense está revoltado, né? Primeiro que o Palmeiras não contrata ninguém.
O Flamengo tá no mercado, né? O Flamengo aí atrás de Paquetá, como a gente vem noticiando. Parece que o West Ham viu que realmente tá difícil segurar Paquetá lá. Parece que eles diminuíram o pedido. O Flamengo tá... a qualquer momento pode sair informações aí que o Flamengo pode fechar com o West Ham. Eu acho que o Flamengo não pode oferecer, como eu disse no meu outro canal, não pode oferecer mais de 40 milhões pro Paquetá. Não existe isso, né? Tem que ter um plano e tem que ter um limite, né? Mas é isso. O Flamengo perdeu 2-1 pro Bangu. Para mim esse resultado não quer dizer nada, até porque o Flamengo tá com sub-20, né? Tá com sub-20. O time principal só vai voltar depois da 4ª rodada. O time principal tá nas atividades físicas, tá na preparação física. Acho que só volta ali próximo de pegar o Corinthians, né? Na final. Mas é isso, pessoal. A expectativa do torcedor do Flamengo eu acho que é a melhor possível. Não tem pressão. O time é o mesmo, o treinador é o mesmo. A gente sabe que o Felipe Luiz hoje tem um sistema de jogo, um padrão de jogo. A temporada não vai ser fácil, né? A temporada vai ser difícil. Começou mais cedo, devido à Copa do Mundo. Jogos atrás de jogos. Por isso que o Flamengo está montando um elenco capacitado aí. Um elenco onde possa disputar todas as competições. Flamengo, ontem à noite ainda, né? Acho que foi ontem à noite. Ainda chegou a essa informação que o Flamengo negociando aí o Alacian. Ainda vai ficar, se eu não me engano, com 30% do jogador. Por mais de 30 milhões com o Bragantino, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, o torcedor do Palmeiras olha para um Flamengo e vê que o Flamengo pode vir sim ser uma pedra no sapato do Palmeiras. E aí, vamos ser bem realistas, para mim o Flamengo tá bem à frente do Palmeiras nessa temporada, mesmo o Palmeiras começando primeiro a temporada, né? Abel Ferreira reclamou aí porque os times do interior de São Paulo começou primeiro, mas ele também está começando primeiro que o Flamengo. Será que ele vai levar alguma vantagem? Nem sempre você iniciar primeiro uma temporada quer dizer que vai ter resultado na frente, pessoal. Isso não quer dizer nada. O que adianta você começar primeiro uma temporada, parte física, se você não tem um elenco qualificado, né? Pelo menos é isso que a gente vê. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver aí até onde vai, né? Onde vai essa temporada. Venceu, o Palmeiras venceu, mas não convenceu, o torcedor começa a cobrar. O Flamengo perdeu, mas o torcedor sem problema nenhum, sabe que é o time sub-20, sabe que na hora que o Flamengo estrear, os principais jogadores podem recuperar essa questão aí de pontuação, né? Mas é isso, a expectativa do Flamengo é uma, e a expectativa do Palmeiras é outra, totalmente diferente, né? Vamos aguardar. Para você, quem é que vai dar mais trabalho nessa temporada? Flamengo ou Palmeiras? Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Antes, eu peço aí para você se inscrever no canal Fla News e até a próxima, pessoal.